Bom, essa primeira questão sobre o que foi a Lei Feijó, né? A Lei Feijó é essa lei famosa de abolição do tráfico transatlântico de escravos, né? Pelo Parlamento Brasileiro, logo após a queda do Dom Pedro I, né? E ela ficou conhecida, né? Pelos próprios contemporâneos, mas sobretudo ao longo do século XX, pela historiografia, como lei para inglês ver, porque há essa leitura de que ela foi uma lei concebida para não ser cumprida, ou seja, uma lei que foi feita para mostrar para a lei internacional, ou seja, para a Grã-Bretanha, aquela grande responsável pela pressão antitráfico contra o Brasil, né, de que o Brasil estaria envolvido com a supressão do tráfico, mas não para valer, ou seja, seria muito mais para consumo externo do que para consumo efetivamente interno. O que vem sendo demonstrado pela historiografia dos últimos tempos, né, eu digo isso, sei lá, a partir de uns 20 anos para cá, mais ou menos, é de que essa leitura de que ela não era uma lei feita para pegar é equivocada. Ou seja, os atores contemporâneos à lei, ou seja, quem elaborou a lei, quem tentou efetivá-la logo no começo da regência, né, logo após a queda de Dom Pedro I, era a percepção de que, poxa, essa lei era uma lei que foi feita para pegar, ou seja, foi feita para realmente acabar de uma vez por todas com o tráfico. O que acontece é que, ao longo do período regencial, em razão das transformações econômicas que se verificaram então, né, e também da rearticulação política do campo pró-escravista, essa lei foi derrubada na prática a partir de 1835 e efetivamente assim abandonada como tal a partir de 1837, né? Então, em linhas gerais, isso que seria a tal da lei Feijó, lei de 1831, a primeira lei de abolição do tráfico transatlântico de escravos para o Império do Brasil, né? Qual era o interesse do Império Britânico em promover o fim do tráfico para o Brasil? Bom, essa é uma questão que já envolveu rios de tinta, ou seja, muito já se escreveu sobre o assunto, né? Das mais variadas perspectivas historiográficas e como essas questões complexas, em geral, demandam respostas longas, né? Eu não vou fazer isso, não vou dar uma resposta longa, né? Mas o que a gente pode dizer é o seguinte, olha, tem essa interpretação que também vem, né, da primeira metade do século XX, de que toda a campanha antitráfico promovida pela Inglaterra ao longo do século XIX, né, ela foi impulsionada por um interesse básico ligado à transformação da economia da sociedade britânica com o processo da Revolução Industrial, né? Ou seja, a ideia básica que está colocada nessa interpretação é de que a Inglaterra procurou por todos os meios abolir o tráfico para depois abolir a escravidão, né? No mundo Atlântico, na África, na Ásia, assim por diante, porque o que aí interessava era a ampliação de mercados consumidores, né? Em razão do crescente volume de produtos que ela vinha jogando no mercado mundial em razão da Revolução Industrial. Essa interpretação não se, assim, ela não tem fundamento, né? Porque na verdade o pressuposto dessa interpretação é de que escravo não consome, né? E escravos constituem um determinado mercado consumidor ao longo do século XIX, sem sombra de dúvidas, né? Mercado básico, assim por diante. Ou seja, essa forma de enquadramento ela é bastante problemática, né? Por outro lado, assim, a gente tem que entender o seguinte, né? A Inglaterra, o Império Britânico, melhor dizendo, né? Ao promover uma campanha sem quartel para acabar com o tráfico transatlântico de escravos, estava sim respondendo, né, às profundas transformações que se deram na sociedade britânica durante a Revolução Industrial, né? Tem uma diferença entre as duas coisas, ou seja, a primeira interpretação era a Inglaterra quer acabar com o tráfico para ampliar o mercado consumidor. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: o caminho mais adequado para interpretar do meu ponto de vista, isso também vem sendo bem demonstrado pela historiografia, é que a campanha antitráfico promovida pela Inglaterra respondia às transformações que a sociedade inglesa verificou na virada do século XVIII para o século XIX, transformações essas produzidas pela Revolução Industrial. E a gente tem que tomar muito cuidado com o seguinte, né? Quando a gente fala campanha promovida pela Inglaterra, a Inglaterra não é sujeito. A Inglaterra é um Estado nacional, né? Um Estado imperial, um Estado mais poderoso do quadro da economia mundo capitalista europeia na virada do 18 para o 19, e o que a gente tem são os agentes que administram o Estado britânico e que promovem a política externa britânica. Então, para entender como esses agentes, né, ou seja, homens de Estado, né,
diplomatas, militares, assim por diante, como é que eles agiram para coibir o tráfico, a gente tem que inserir esses agentes dentro da estrutura política, social e econômica britânica, para aí se entender o que os moveu como agentes estatais para combater o tráfico. E a gente tem aqui, vai ter um feixe de forças que vão ajudar a entender, né, por que a Inglaterra promoveu essa campanha sem quartel contra o tráfico negreiro transatlântico depois do Congresso de Viena, depois de 1815, né? Primeiro ponto é um ponto no qual, durante a Era das Revoluções, o anti-escravismo, né, tornou-se parte do self britânico. Né? O que eu quero dizer com isso? Ou seja, a autoimagem que a Inglaterra projetava ao mundo, né, e a autoimagem que ela guardava de si, foi muito construída pelo surgimento do movimento abolicionista de massa dentro da Inglaterra. Né? Isso leva a gente, por exemplo, a entender como é que era possível gente que não era em absoluto simpática à causa dos africanos, dos escravizados, assim por diante, né, assumir essa posição de combater o tráfico transatlântico negreiro. Isso fez parte da transformação, vamos dizer assim, da ideologia imperial britânica. Né? Agora, essa ideologia imperial estava muito marcada por uma mudança de fundo no que se refere à tessitura do Império. O centro do Império Britânico até o século XVIII esteve no Caribe, na escravidão caribenha, tá certo? E depois da Era das Revoluções, o centro do Império Britânico se deslocou para a Ásia, para a Índia, sobretudo. Né? Então, o que significa? A Inglaterra, como uma economia imperial, né, ela dependia menos da escravidão nas suas possessões imperiais, né, no século XIX, do que ela havia dependido no século XVIII. Tá certo? Mas, para além disso, tem um aspecto importantíssimo que é o seguinte: nas guerras napoleônicas, né, a Inglaterra foi, todos nós sabemos, a grande vitoriosa, né? Mas ela, para além dessa vitória acachapante nos mares, ela saiu das guerras napoleônicas como a grande árbitra das relações internacionais. Observe o que aconteceu, por exemplo, no caso das independências aqui nas Américas. Estou pensando do México até Cone Sul, até Chile e futura Argentina, né? Todos os países que se tornaram independentes nas Américas, né, na virada do 18 para o 19, né, dependiam do reconhecimento diplomático da Inglaterra para poder entrar no sistema de estados e para você. Por que era importante obter o reconhecimento diplomático da Inglaterra para cada uma das independências que aconteceu aqui no Novo Mundo? Se você não tivesse reconhecimento diplomático inglês, você não teria acesso ao crédito inglês. Ou seja, o sistema financeiro britânico para contrair empréstimos para a formação do Estado Nacional, fundamentalmente para ter o poder de fazer a guerra, de montar exército, assim por diante. Né? E a Inglaterra se valeu, né, dessa profunda transformação que associou o ethos imperial ao ethos anti-escravista para impor as novas unidades que foram surgindo nas Américas, né, esse compromisso de todas essas unidades com o fim do tráfico. Então, não teve um reconhecimento de independência das repúblicas ibéricas das Américas, isso vale do México até o Brasil, né, que não houvesse uma cláusula que os ingleses impusessem para acabar com o tráfico transatlântico de escravos para aquela nova unidade. Mesmo que aquela unidade não praticasse mais o tráfico. Tudo bem? Então, o que a gente pode dizer é o seguinte: qual que é o interesse que está colocado aí? O interesse que está aí é o interesse britânico imperial de reorganizar a tessitura global das relações interestatais e é a Inglaterra se colocando como árbitra das relações entre estados no mundo. Essa primeira lei, então, assim, para entender a lei Feijó, especificamente essa lei aqui, né? O que está colocado nela é o seguinte: ela foi um resultado das negociações diplomáticas estabelecidas desde 1822 entre Novo Império do Brasil com Grã-Bretanha para o reconhecimento da nova unidade política Império do Brasil. Essas negociações foram muito duras, né? Com várias idas e vindas, assim por diante. Em 1826, chegou-se a um tratado, né? A minuta de um tratado que teria que ser ratificado respectivamente pelas duas unidades políticas, ou seja, pela Grã-Bretanha e pelo parlamento brasileiro, para, a partir do momento que ele fosse ratificado, 3 anos depois, o tráfico se encerraria. Então, essa é a natureza da pressão britânica, certo? Ora, de acordo com esse documento, não haveria mais tráfico no Brasil pelo tratado diplomático feito entre Brasil e Inglaterra para o reconhecimento da independência do Brasil já em 1830. Por que fez-se, então, uma lei, logo no começo da regência, né,
se não me engano, de 7 de novembro, que é essa lei, né, de 31, por que se fez essa nova lei, sendo que não havia nenhuma demanda na Inglaterra para que fosse criada uma nova lei, tá certo, para dar conta de um tratado que já havia sido estabelecido em 1827. Essa lei foi aprovada porque ela fez parte da correlação de forças políticas dentro do Império do Brasil. Ou seja, um parlamento empoderado, né, com um liberalismo radical ascendente, com uma potência anti-escravista contida nesse liberalismo radical ascendente, tá certo? E no momento de radicalização política crescente no Império do Brasil. Ora, o liberalismo radical é que aprovou essa lei, certo? Não havia demanda nenhuma na regência para que ela fosse aprovada. Mas por que ela foi aprovada? Porque mostrava a correlação de forças, né, numa conjuntura política em que, sendo um pouco anacrônico aqui, mas cabe esse anacronismo, as forças ditas, que a gente chamaria hoje de esquerda, estavam no momento ascendente no Império, né? E aí, o que vai acontecer na primeira metade da regência, né, é que ocorreu um realinhamento de forças que fez o liberalismo radical perder espaço. Tudo bem? Então, na verdade, ela não foi feita para ninguém ver, não. Foi feita para os brasileiros verem e para os brasileiros aplicarem a lei. O que acontece ali é a expressão que se dá para a regência, laboratório da nação, né? Você tem múltiplos projetos de país que estão se digladiando nesse momento. Não por acaso o Império do Brasil quase se fragmentou em diferentes unidades políticas, né? Então você tinha uma potencialidade ali de anti-escravismo, né? Não havia abolicionismo, mas havia anti-escravismo, né? De um liberalismo popular tomar a dianteira. E o que aconteceu ao longo da regência foi uma contra-revolução, né? E essa contra-revolução foi promovida pelos grupos escravistas, né? Que foram os grupos escravistas que enterraram a Lei Feijó, né? A começar pelo próprio Feijó, porque o Feijó, quando fez campanha para a regência, né, ele jogou a carta eleitoral da reabertura do tráfico para anular a própria lei que ele havia aprovado, que teve o nome dele, certo? Isso é muito bem analisado no livro do Tamis Parron, A Política da Escravidão no Império do Brasil. Ele analisa essa mudança que houve ao longo da década de 1830, tá? A Inglaterra, gente, ela chegou a combater o tráfico nos portos no momento de radicalização, de aperto final em 1850, né? Ela não o fez antes respeitando o direito da gente, ou seja, o direito internacional, né? No qual você não pode adentrar, né? Que não seja uma situação de guerra, né? Ou seja, uma situação de paz, você não pode entrar em águas territoriais pertencentes a outro poder, né? Então, a Inglaterra tentou combater o tráfico ao longo do século XIX, mais ou menos obedecendo o direito internacional, né? Ela rompeu essa obediência ao direito internacional unilateralmente em 1850, quando ela partiu para realmente estrangular o tráfico transatlântico de escravos para o Brasil, né? E aí houve ações em Paranaguá, no Paraná, né? Ameaças concretas de bombardeamento do Rio de Janeiro em 1850, e aí o tráfico acaba para valer, né? A questão que está colocada aí, né, e isso é muito discutido ao longo do século XIX, né, a Inglaterra fez isso unilateralmente e tentou forçar que os outros países também o fizessem, né, que era o de equiparar o tráfico negreiro a crime de pirataria, o que permitiria, né, ela correr atrás desses navios em qualquer lugar, né. E então, assim que eu explicaria, viu, Ricardo? Essa é uma resposta um pouco mais direta. Ela não fez porque ela respeitou, né, ela, a Inglaterra, jogou o jogo de direito internacional até determinado momento, quando ela simplesmente rasgou, né, esse direito, né, pelo próprio fato do Brasil não estar cumprindo coisa nenhuma dos tratados que fazia com a Inglaterra, né. Eu estava dizendo a respeito, enfim, da posição oficial, né, não, inglesa, ou seja, a plataforma, melhor dizendo, né, diplomática da Grã-Bretanha ao longo do século XIX para proibição, né, e o fim do tráfico negreiro transatlântico, mas ao mesmo tempo, né, aqui a gente tem um movimento contraditório, mas que faz parte dessa totalidade contraditória
do longo século XIX, né? Os produtos obtidos com trabalho escravo ao longo do século XIX, o que vem sendo chamado por muitos aí, né? E eu também exposto essa interpretação de segunda escravidão, né? O sentido sistêmico da produção escravista ao longo do século XIX se concentrou na produção de mercadorias, né, para as zonas industriais da economia mundial e produtos que faziam parte da própria reprodução da força de trabalho assalariada, né? Estou me referindo ao quê? Poxa, a matéria-prima essencial da primeira revolução industrial e de toda a industrialização que houve ao longo do século XIX, né, foi o algodão, né, para as fábricas de tecidos de algodão, né? Isso era produzido com trabalho escravo no sul dos Estados Unidos, né? Se a gente pegar os outros dois produtos que fizeram parte dessa grande cesta de produtos voltados ao trabalho assalariado, a gente vai ter o açúcar, que se tornou grande fonte calórica para os trabalhadores urbanos, industriais, né, do Atlântico Norte, e o café, que se tornou grande estimulante, né? Ou seja, aquela coisa de você tomar café de manhã para aguentar a jornada ao longo do dia, né? Então, olha só, nesses três produtos, todos eles obtidos com trabalho escravo em Brasil, Cuba e Estados Unidos, né, a industrialização foi uma condição para a expansão da escravidão. E no caso brasileiro e cubano, uma expansão da escravidão fundada no tráfico negreiro transatlântico, né? Então, a resposta está aqui, ou seja, a industrialização é uma pré-condição para a expansão da escravidão, e a expansão da escravidão faz parte da reprodução da força de trabalho assalariada nos centros industriais, né? Isso por um lado. Por outro lado, né, nas rotas do tráfico negreiro transatlântico, havia uma demanda por barcos, né, por mercadorias que seriam utilizadas para a aquisição dos escravizados na África, né, e essas mercadorias eram armamentos, tecidos de algodão, né, ou seja, produtos de ferro, assim por diante, produtos que eram produtos obtidos em escala industrial ao longo do século XIX. Então, na própria cesta de produtos que entram no tráfico negreiro transatlântico, a gente tem a revolução industrial colocada aí. Afora, evidentemente, toda a transformação tecnológica que houve nos próprios barcos, né? E, para além disso, o que acontece? Em Inglaterra, né, Londres é o grande centro financeiro do capitalismo mundial no século XIX, e não raro as operações negreiras passavam pelo circuito financeiro britânico para captação de recursos, de empréstimos, desconto de letra de câmbio, assim por diante, né? Então a gente tem aqui esse movimento contraditório, como eu estava falando para vocês. Ao mesmo tempo em que, geopoliticamente, a Inglaterra tem essa campanha mundial para acabar com o tráfico transatlântico negreiro, as transformações econômicas mundiais produzidas pelo próprio capitalismo britânico, né, fazem parte dessa aceleração do tráfico negreiro ao longo do século XIX. A Inglaterra nunca fez campanha contra a escravidão. A Inglaterra fez campanha contra o tráfico. Uma prova do pudim aqui, que nem falam os americanos, né, the proof of the pudding, né, tá onde isso daí? Quando estourou a Guerra Civil Norte-Americana, que era uma guerra de independência do Sul, para o Sul manter a escravidão como um país independente, certo? Estou falando da Guerra de Secessão lá de 1861 a 1865. Qual que seria a lógica se a Inglaterra fosse realmente uma potência comprometida com o fim da escravidão? A Inglaterra não reconheceria a independência do Sul, certo? E daria todo o suporte ao Norte na campanha contra o Sul para manter a União. A Inglaterra não reconheceu a independência do Sul, mas ela reconheceu o estado de beligerância na Guerra de Secessão. E o estado de beligerância é o primeiro passo para futuramente você reconhecer a independência, caso o Sul obtivesse a independência nos campos de batalha. A Inglaterra estava pronta, quando eu digo Inglaterra, o Estado britânico estava pronto para reconhecer na arena mundial, tudo bem, o surgimento de uma potência integralmente escravista. Como é que mudou esse jogo aí? Mudou quando Lincoln, tudo bem, finalmente assinou com a Inglaterra um tratado de busca e apreensão de navios negreiros no mar, que era uma coisa que a Inglaterra estava conseguindo Estados Unidos desde a década de 1820, certo? E quando a própria opinião pública britânica, movimento operário, movimento trabalhador, tá certo? Fechou questão com o Norte contra a escravidão. Então, o alto Estado britânico foi forçado, de certo modo, né, a tomar partido, e demorou muito para tomar partido na Guerra Civil, só no final dela. E nem assim foi um grande partido, tá? Então, é por aí que eu respondo, tá, Caetano? A gente tem que diferenciar essas duas dimensões aí.
Combate ao tráfico, combate à escravidão, né? Mas sempre lembrando, aí sim, você tem uma projeção imperial que é concreta, né, da Inglaterra, que se apresenta ao mundo como potência anti-escravista. Mas a ação não é contra a escravidão, a ação é contra o tráfico. Houve, ao longo do final dos anos de 1840 a década de 1850, uma série de projetos no Sul para reabrir o tráfico negreiro transatlântico, para o Sul, mas também para o Brasil. O Brasil tinha interrompido em 1850, certo? E isso fazia parte do imperialismo dos caras do Sul, né? Que era uma ideia assim, poxa, a gente reabre o tráfico, a gente conquista a América Central. Então teve até uma expedição que virou filme, né? Sobre Walker na Nicarágua. Tinha uma série de projetos de incorporação de Cuba, de conquista de Cuba, e mesmo do Vale Amazônico aqui no Brasil, e tudo isso dependendo, né, desses projetos imperialistas dos escravistas do Sul, né, da reabertura do tráfico negreiro transatlântico, né. No entanto, e assim, e isso faz parte da campanha sistemática de vários atores políticos no Sul, de vários matizes escravistas que levam à declaração de independência assim que o Lincoln foi eleito no final de 1860, certo? Só que quando é instituída a União, desculpe, os Estados Confederados do Sul, não do Sul, os Estados Confederados da América, né, que eram os chamados confederados, uma das primeiras medidas que essa nova unidade política em formação, que foi para a guerra, né, contra a União, né, uma das primeiras medidas que os Estados Confederados tomaram foi proibir o tráfico negreiro transatlântico. Inclusive quebrando, sabe, politicamente com esse grupo que era pró-reabertura do tráfico. E por que os Estados Confederados fizeram isso em 1861? Isso coloca mostra claramente o limite da escravidão no sistema interestatal do século XIX, né? Não daria para obter reconhecimento europeu, que queria dizer, sobretudo, inglês, mas também francês, caso um Estado surgisse, um novo Estado surgisse no mundo, está falando de 1861 aí, né, com o compromisso de reabrir o tráfico negreiro transatlântico. Então, aqui a gente pega justamente como é que, sabe, você teve um cercamento, né, da possibilidade de uma nova unidade política integralmente escravista surgir no mundo, reabrindo o tráfico negreiro. E aí, a questão que está colocada também é que, poxa, a gente está caminhando para o final do século XIX, né? A Conferência de Berlim, que repartiu a África, está dali há 20 anos, certo? E a África já está sendo vista por quase todos os poderes europeus como um novo campo de ação, de expansão imperial, né? E aí seria impossível uma nova unidade americana surgir no sistema de estados, falando, olha, não, a gente vai continuar explorando a África no sistema de tráfico negreiro conforme nossos interesses. O Sul foi para a guerra, né? Aqui, o Sul foi para a guerra em 1861 com a certeza de que, como a Inglaterra comprava de 90% a 95% do seu algodão no Sul, né? A Inglaterra rapidamente interviria na guerra para garantir seu suprimento de algodão e, portanto, o nível de emprego na Inglaterra, assim por diante, né? Só que o Sul avaliou muito equivocadamente a posição que a sua economia, né, ocupava no sistema interestatal, na economia mundial. O algodão é mercadoria, matéria-prima básica, é uma commodity, tá certo? E é a mesma coisa, assim, vou fazer agora um exercício de extrapolação, né? Achar que a China depende do Brasil porque o Brasil é o maior exportador de soja para a China. Isso é o agronegócio brasileiro dizendo isso daí, né? São esses dementes bolsonaristas dizendo isso, e é uma estupidez completa, porque dentro da divisão internacional do trabalho, quando você é produtor de artigos primários, você sempre está numa posição de fraqueza no sistema internacional. E foi essa posição de fraqueza que acabou derrotando, em grande parte, o Sul, porque ele era simplesmente um país em formação exportador primário. Certo? E aí o que acontece? Durante a Guerra Civil, a Inglaterra conseguiu rapidamente, a indústria britânica, a indústria europeia de algodão, conseguiu rapidamente ativar a oferta de algodão em vários lugares diferentes do mundo, a começar pela própria Índia, mas Egito, o Brasil também passou a exportar muito algodão na década de 1860, entrando no vácuo, né, dos Estados Unidos, do sul dos Estados Unidos, melhor dizendo. Papel da Inglaterra no fim da escravidão brasileira, ou seja, na segunda metade do século XIX. Direto
Papel nenhum. Ou seja, quem aboliu a escravidão, no fim das contas, foram os próprios brasileiros, pelas condições próprias do Império do Brasil. No entanto, essas condições, aí eu vou refazer o que eu acabei de dizer. Essas condições não foram criadas na segunda metade do século XIX, mas foram criadas ao longo de todo o século XIX. Ou seja, o papel da Inglaterra no fim da escravidão brasileira não é um papel imediato, ou seja, não houve uma pressão, uma ação política da Inglaterra para a aprovação da lei do 13 de maio, é isso que eu estou querendo dizer, de 1888, mas não haveria abolição da escravidão brasileira sem a profunda reorganização que aconteceu no sistema mundial, né, promovido pela hegemonia do capital britânico, pela hegemonia do poder político britânico. Né? E começa pela própria questão que vem na sequência. A escravidão teria acabado sem os abolicionistas? Jamais. Ou seja, a escravidão é uma instituição milenar. Né? Quando eu digo milenar, é uma instituição que nasceu com a Revolução Neolítica. Estou falando aqui, poxa, da Revolução Agrícola em vários quadrantes do globo, né? Há 10 mil anos atrás. Em todas as sociedades estratificadas, né, onde você teve estratificação social, sempre houve a presença de escravos. Né? Então é uma instituição, mas isso com muita história, com muitas nuances, né, variações, assim por diante, mas é uma instituição milenar. Ela, poxa, tem uma história aí longuíssima. Né? Só que a presença do abolicionismo, ou seja, uma campanha sistemática, né, fundada em ideias contrárias à escravidão, isso é uma novidade da virada do século XVIII para o século XIX, é uma novidade do século XIX. Né? Então, a gente só consegue entender o final da escravidão com o surgimento do abolicionismo. Mas aí vem a outra questão. O abolicionismo sozinho jamais acabou com a escravidão. Ou seja, o abolicionismo, para acabar com a escravidão, teve que contar com a ação decisiva dos escravizados. Isso é um ponto crucial também, porque em todas as experiências de abolição da escravidão que houve no Novo Mundo, nas Américas, né, começando pela primeira delas, mais radical, que foi a Revolução do Haiti, né, mas depois, continuando com a abolição gradual nas unidades federativas do norte dos Estados Unidos, né, ou então nas novas repúblicas que surgiram aqui nas Américas, na América Espanhola, né, e depois avançando para o século XIX, ao longo do século XIX, com Brasil e Cuba, em todos esses processos de abolição sempre houve, né, uma aliança entre movimento político contrário à escravidão e escravizados. Isso é quase que uma regra de ouro, ou seja, quem acaba com a escravidão sempre é uma aliança entre abolicionistas e escravizados. Há variações, evidentemente. Então, variações de como é que se deu essa aliança. Né? Essa aliança foi de uma forma nos Estados Unidos, com a Guerra Civil, foi de outra forma em Cuba, nos marcos do Império Espanhol, foi de outra forma aqui no Brasil, mas sempre houve essa aliança entre abolicionistas e escravizados. Né? E a escravidão não continuou no século XX, né? Pelas próprias ações do que eu estava dizendo aqui para vocês, ou seja, essa mudança de fundo, essa mudança estrutural que aconteceu ao longo do século XIX. A escravidão poderia ter prosseguido no século XX? Poderia, né? Inclusive, vou até refrasear, tá, gente? A escravidão, houve um projeto de reinstituição da escravidão em larga escala no século XX, que foi o projeto nazista. O projeto nazista era um projeto escravista. O que os nazistas pensavam quando eles pensavam no espaço vital no leste da Europa, né, nas terras eslavas? Era escravizar in situ, ou seja, no local, as populações eslavas. É por isso que a Wehrmacht, os nazistas, invadiram a União Soviética na Segunda Guerra Mundial. Era um projeto escravista. E, assim, isso eu não estou radicalizando, ou então brincando com as palavras, ou pegando escravidão no sentido metafórico. Era no sentido real mesmo, certo? E não por acaso os nazistas diziam para os norte-americanos: vocês estão do lado errado da guerra, vocês têm que estar do lado da gente, porque aí nos Estados Unidos vocês têm racismo, né, que é um racismo com o qual a gente concorda, tá certo? Então vocês estão lutando contra as pessoas erradas aí. Os nazistas diziam isso para os norte-americanos, né, com fundo de razão, né, porque a gente está vivendo nos Estados Unidos nessa época no racismo institucional do Jim Crow, assim por diante, né? Mas não prosseguiu no século XX pela correlação social de forças entre trabalhadores, né, abolicionismo e as forças escravistas. Tá? Mas olha só, para tentar pegar essa questão que você colocou e retomando esse texto, né, que eu fiz em 2006, chamado A Dinâmica da Escravidão no Brasil. Né?
o que eu coloquei naquele texto ali, acho que inclusive uma questão que aparece mais adiante, sobre Palmares, né? Acho que tem. Isso aqui, a questão número 7. De repente eu avanço até para a questão número 7 aqui, né? Por que não houve outros Palmares no Brasil? Foi aquele ensaio que eu escrevi, né? Então, eu enfrentaria essa pergunta da seguinte forma, o Caetano e demais, né? O Brasil foi o país que mais importou escravizados pelo tráfico negreiro transatlântico, né? E isso, poxa, isso é saber mais do que sabido, de 40% a 50% dos africanos que foram embarcados forçosamente, africanos e africanas, né, nos navios negreiros, metade, ou 40%, veio para o Brasil, né? E a gente teve, ao longo da história brasileira, a história tanto colonial como nacional, né, múltiplos eventos de resistência escrava, em pequena e em larga escala, né? A questão que me motivou em escrever esse ensaio é a seguinte: por que essa resistência molecular permanente, cotidiana, né, como é natural em qualquer sociedade escravista, né, não produziu eventos como um evento como o Haiti, certo? Ou seja, por que não houve, então, né, antes do final da escravidão? Então, vejam, é um ensaio que se concentra até 1850, né? Ou seja, com tráfico transatlântico negreiro aberto, né? Por que não houve, então, essa articulação, né, dos escravizados horizontalmente, né, para ações de questionamento sistêmico da ordem escravista, né? Olha, porque primeira coisa, era muito difícil fazer isso, ou seja, não é fácil você, poxa, fazer qualquer tipo de articulação nesse sentido, mas me interessava nesse ensaio, né, tentar pegar, vamos dizer assim, a mecânica de como é que funcionou a escravidão brasileira na longa duração e como é que ela se reproduziu, né? E algo que não está explicitado nesse meu texto de 2006 é que eu estava tentando elaborar assim uma explicação, uma chave de explicação para a escravidão brasileira na longa duração, que constituísse de fato um modelo para compreender como é que a escravidão se reproduziu, né? E aí, assim, eu fui encontrar respaldo para elaborar esse modelo, né, naqueles estudiosos que lidam fundamentalmente com a escravidão na África, com a escravidão romana, com a escravidão clássica, né? Que é o Orlando Patterson e o Igor Koptov, né? E no caso do Patterson, ele, na verdade, é um sociólogo jamaicano, lidou com a escravidão jamaicana, né? Mas fez um livro, putz, crucial, que se chama Escravidão e Morte Social, no qual ele tenta pegar a escravidão ao longo de toda a história humana, né? E aí o ponto que me levou, enfim, o argumento que eu construí ali é o seguinte: a escravidão brasileira, ela tinha esse mecanismo, né, de funcionamento no qual você tinha a porta muito larga do tráfico negreiro, essa expressão de um outro historiador que também se valeu do Patterson, que é o Márcio de Souza Soares, né? A Remissão do Cativeiro, é um livro de 2009. Então, você tinha essa porta muito larga do tráfico negreiro transatlântico e a porta estreita da alforria, tá certo? Não eram todos os escravos que eram alforriados, mas havia um número muito considerável de escravos e de escravas que eram alforriados e que mostravam para o conjunto da população escravizada que a alforria era sempre uma saída possível da escravidão aqui no Brasil. Tá? A metáfora que eu não escrevi, mas que eu gosto de empregar, né, é que a alforria no Brasil funcionava mais ou menos como um pau de sebo social. Sabe quando tem festa junina, que tem aquele pau de sebo, quase que ninguém consegue pegar lá em cima, que fica escorregando, né? Mas se um cara consegue chegar lá em cima, no pau de sebo, ele mostra para todo mundo que está na festa junina que é possível chegar lá em cima, tá certo? A alforria funcionava nesse sentido. Ou seja, não eram todos que a obtinham, mas havia um tal número de escravos e de escravas que a obtinham que mostravam para o conjunto da escravaria que essa era uma forma possível de sair da escravidão. E isso produzia, reversivelmente, o quê? Uma engenharia na qual você acabava produzindo, né, em quem saía da escravidão, um compromisso dos ex-escravizados e seus descendentes com a própria escravidão, porque o marcador chave de diferenciação social no mundo escravista brasileiro era a propriedade de escravos. Então, o horizonte qual que é? Poxa, eu também me tornar senhor de escravos, né? Isso que eu estou falando para vocês é o seguinte, pessoal, isso aqui um mecanismo como, claro, que não era da inteira consciência dos atores contemporâneos, então quando os atores estavam vivendo isso, senhores, escravos, forros, assim por diante, não era todo mundo que tinha clareza disso daí, mas a sociedade é feita dessa forma, ou seja, você tem uma série de comportamentos reiterativos ao longo do tempo, né, que criam um padrão de comportamento coletivo
que muitas vezes é inconsciente e que reproduz a sociedade. No entanto, e era o ponto de chegada do texto, houve um momento de tomada de consciência do que foi essa dinâmica institucional da escravidão brasileira. Que momento que foi esse de tomada de consciência? Justamente quando o Brasil foi fundado em 1822. E quem tomou consciência disso foram os fundadores do Império do Brasil, escravistas, e que viram nessa dinâmica um mecanismo crucial de segurança da sociedade escravista e de projeção da escravidão para o futuro. É nesse momento, tá certo, que a percepção da dinâmica da escravidão no Brasil torna-se ideologia. Ela é inscrita na Constituição brasileira, na forma de definição da escravidão, do que é ser cidadão no Brasil, tá certo? E isso é feito como um mecanismo de prolongamento da escravidão no Brasil. É nesse momento, eles não empregavam essa expressão, mas é nesse momento que surge a ideia da democracia racial. Ora, o Brasil não tem preconceito porque o Brasil alforria em larga escala seus escravos, certo? E os escravos viram cidadãos brasileiros. Só que isso, gente, é o quê? É uma forma de você conceber a escravidão não de forma racializada, mas a escravidão é racial e ela se reproduz pela reiteração contínua das relações racializadas de subordinação dos africanos. Assim, a Constituição Brasileira de 1824, né, escrevida em outro lugar, ela é diabólica. A palavra assim, parece forte, mas a palavra é essa mesmo. Ela é diabólica porque ela foi concebida como um mecanismo de engenharia social para garantir a reprodução reiterada das desigualdades no Brasil dentro de uma roupagem liberal, tá certo? E isso tornou-se, ao longo do século XIX, a principal arma ideológica de defesa da escravidão no Brasil. Tudo bem? E como que mudou isso daqui, Caetano? Aí vem a segunda parte. É assim que funcionava a dinâmica da escravidão. A Inglaterra forçou o fim do tráfico em 1850, certo? Aí muda a dinâmica da escravidão no Brasil. Por quê? Para você manter as relações escravistas, né, se reproduzindo ao longo do tempo, você não tem mais tráfico negreiro transatlântico. Você tem que contar só com a reprodução vegetativa da população escravizada. Tudo bem? E para você ter, então, essa reprodução contínua da população escravizada, tem que fechar o torniquete da alforria. Ou seja, não pode mais permitir que escravos saiam das relações escravistas. Você tem que tornar a escravidão, vamos dizer assim, mais fechada em si, para justamente permitir que ela se reproduza como um sistema social. Isso significava, portanto, depois de 1850, reorganizar completamente como é que funcionava. Havia funcionado secularmente a dinâmica da escravidão no Brasil. Tudo bem? E o que acontece na segunda metade do século XIX? A escravidão, que até então fora elástica, no sentido de, permitir que múltiplos setores sociais, inclusive ex-escravos e filhos de ex-escravos, se tornassem senhores de escravos, a escravidão se tornou cada vez mais inelástica. E ao se tornar inelástica, você tem assim um processo, né, que é de crescente racialização daqueles grupos que saíram da escravidão e que não necessariamente se viam como negros. Tá certo? É uma racialização crescente que é da posição dos pardos, por exemplo. Né? E isso, pela mudança da dinâmica institucional da escravidão brasileira na segunda metade do século XIX, é que leva, tá certo, esses grupos egressos da escravidão. Quando eu falo grupo egresso da escravidão, o quê? São os pardos e mulatos no Brasil, né? Muitos deles filhos de gerações há muito libertas, né? Mas o que acontece ao longo da segunda metade do século XIX é que esses grupos passam a se ver cada vez mais próximos dos escravizados do que dos senhores brancos. Tá certo? E não é por acaso que a liderança do movimento abolicionista na década de 1870 e 80 foi exercida justamente por intelectuais negros. A gente tem aqui o Luiz Gama, José do Patrocínio, Rebouças e muitos outros. Tá certo? E antes isso não acontecia. Antes, um dos grandes esteios da ordem escravista brasileira, antes de 1850, foram justamente os terços de pardos e mulatos, que constituem o esteio da ordem escravista. Ou seja, se antes de 1850 quem saía da escravidão era esteio da ordem escravista, depois de 1850, ou seja, nas décadas de 70 e 80, né, esses grupos são os grupos que vão destruir a escravidão. Mas, para tanto, a gente tem que operar, Caetano, e eu termino a resposta, né? A gente tem que operar numa escala temporal que dê conta da dialética dos tempos históricos. A gente não pode observar o fim da escravidão olhando só o que está acontecendo nas décadas de 1870 e 1880, mas a gente tem que olhar para toda a trajetória anterior da escravidão brasileira na longuíssima duração em perspectiva comparada, tá?
A lei do ventre livre, bom, ela só foi aprovada, né, pelo isolamento internacional do Brasil. Se não houvesse a Guerra Civil Norte-Americana, que eu não tenho, assim, é um exercício contrafactual que eu estou fazendo, né, ou seja, fazendo um cenário de algo que não aconteceu, né, ou seja, se não tivesse acontecido a Guerra Civil Norte-Americana, teria a lei do ventre no Brasil na década de 70? Eu arriscaria dizer que não. Ou seja, a Guerra Civil Norte-Americana foi uma condição necessária para a aprovação da lei do ventre livre. Necessária, mas não suficiente, porque ela foi uma lei aprovada dentro do Brasil. Ou seja, não teve nenhuma pressão norte-americana, nenhuma pressão inglesa para que se aprovasse a lei do ventre livre. No entanto, né, o que acontece? Você tem um bloco, né, escrevi isso em outro texto com o Tamis Parron, e é o que o Tamis Parron desenvolveu bastante na tese de doutorado dele, né? Que um bloco informal, né, não formalizado como tal ao longo do século XIX, que a gente pode chamar de internacional escravista, ou seja, três grandes estados, a Espanha, mais Cuba, tá certo, como um estado imperial, o Brasil e Estados Unidos, dentro do sistema interestatal, né, e um contando com a posição do outro dentro do sistema interestatal para defender a escravidão dentro dos seus marcos territoriais. Sendo que, desses três poderes, o mais poderoso era os Estados Unidos, certo? E todos viam o sul dos Estados Unidos como um muro de contenção ideológico da escravidão dentro do sistema interestatal, né? Esse muro ruiu, isso não são palavras minhas, são palavras dos próprios autores contemporâneos. Esse muro caiu em 1865. E aí você tem, de uma hora para outra, Espanha com Cuba e Porto Rico e Brasil isolados no mundo, como no mundo ocidental, né? Como os únicos bastiões da escravidão. Os últimos bastiões da escravidão, desculpe, né? Então, é nesse contexto aí que a lei do ventre livre foi aprovada, ou seja, uma medida gradualista de administrar o tempo histórico do fim da escravidão no Brasil, né? E a projeção da lei do ventre livre, poxa, os cálculos feitos ali, a gente vai ter, haveria escravos no Brasil até a década de 1930, tá certo? No entanto, a lei do ventre livre ela mudou as condições gerais da luta dos escravizados depois da sua aprovação, né? E ela, por representar uma intervenção direta do Estado nas relações privadas entre senhores e escravos, ela abriu um novo campo de lutas para os escravizados depois, ou seja, uma nova condição de possibilidade de atuação dos escravizados para acabar com a escravidão, né? E assim, e vai mudando também ao longo desse tempo o papel da alforria, né? A alforria era exclusivamente uma atribuição senhorial até a lei do ventre livre, ela se torna mais ou menos um direito reconhecido pelo Estado como tal depois da lei do ventre livre. Mas essa mudança é um resultado direto da própria inscrição do Brasil, né, da escravidão brasileira no quadro mundial, né? Eu não sei se eu peguei a tua questão, Caetano, mas assim como que eu responderia, ou seja, e aí é nessa dinâmica que a gente tem que pegar as múltiplas inscrições aí da dinâmica da alforria, tá? Esse é um ponto importante, né? Porque, poxa, tem aquela velha conceituação que vem da primeira metade do século XX sobre os ciclos econômicos da história do Brasil. Então, teria havido o ciclo do açúcar, depois o ciclo do ouro, depois o ciclo do café, Paraná, Paraná. Né? Isso aí vinha de épocas de Portugal econômico, do João Lúcio de Azevedo, depois o Roberto Simons se incorporou, o Caio Prado Júnior quebrou com essa ideia de ciclos. Né? E aí, quando se fala, poxa, a gente vem com um papo aí, né, de segunda escravidão, café e tudo mais, tem gente que fala que a gente está retomando a ideia de ciclos, né? A ideia de ciclos é complicada porque ela dá uma ideia de ciclos que se esgotam, né? Que são autocontidos, então é como se o açúcar tivesse terminado, como o ouro tivesse terminado, né? E a gente sabe que não é assim, ou seja, poxa, o Brasil começou a produzir, a América Portuguesa começou a produzir açúcar, exportar açúcar, melhor dizendo, né? 1550 e até hoje o Brasil exporta em larguíssima escala açúcar, né? Brasil, a América Portuguesa entrou na mineração lá em 1693 e até hoje o Brasil, o ouro está indo nas manchetes, invasão de terra indígena, assim por diante, e o Brasil continua exportando ouro, né? Mesma coisa vale para o café, para o algodão, Paraná, 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 né? No entanto, o que é interessante observar é que se a gente operar com uma categoria importante, que é a categoria de fronteira mercantil, ou seja, no capitalismo mundial, você tem em diferentes momentos do capitalismo mundial, isso é algo que se reitera na história global do capitalismo, né? Múltiplas fronteiras mercantis sendo abertas em todo o globo, né? E essas fronteiras mercantis competem umas com as outras. O que a gente pode dizer, né? O Brasil, de fato,
foi fronteira da mercadoria açucareira, na virada do século XVI para o século XVII. Foi fronteira da mercadoria na economia aurífera ao longo do século XVIII. E foi fronteira da mercadoria na produção cafeeira, por razões específicas, que eu tratei em outros textos, assim por diante, né, no começo do século XIX. Né. Só que a cafeicultura brasileira, ela teve sempre uma característica inata, que é a sua itinerância espacial, né? Contando com vastos recursos de fronteira aberta, assim por diante, ou de fronteira ocupada por indígenas, mas massacrando os indígenas, a cafeicultura foi se deslocando espacialmente, e ao se deslocar espacialmente, levou o Brasil a dominar o mercado mundial do café ao longo do século XIX e do século XX, né? Aí são questões específicas da natureza da economia espacial cafeeira que levaram o Brasil a se tornar o polo dominante da economia global do café no século XIX e no século XX. Né? Mas o ponto que eu quero destacar aqui é o seguinte, que está ligado a essa pergunta que foi colocada. Né? Em razão disso, né, em razão do dinamismo da cafeicultura, o polo mais dinâmico da escravidão brasileira, onde se tinha maior inversão de capitais na forma de trabalhadores escravizados, foi justamente o setor. Isso na primeira metade do século XIX. Então, o setor cafeiro que conseguiu manter na ilegalidade o tráfico aberto. Foram os cafeicultores que reabriram o tráfico depois da Lei Feijó, na década de 1830. E ao fazerem isso, os cafeicultores do Centro-Sul, do Vale do Paraíba, né, garantiram ainda por 20 anos, né, um abastecimento de escravizados ilegalmente para o conjunto das atividades econômicas do Império. O que acontece depois de 1850? O setor açucareiro perde dinamismo no mercado mundial, porque não consegue competir com outros rivais. Mesma coisa valendo com o setor algodoeiro. Mesma coisa acontecendo com a pecuária do Sul. Tá certo? E o único setor que consegue, que mantém esse dinamismo, mantém a linha de ponta das exportações brasileiras na segunda metade do século XIX é o café. Certo? E aí o que está ligado? Isso por conta da força da segunda escravidão no Brasil. Né? A gente consegue localizar ao longo do século XIX, né, a origem das profundas desigualdades regionais que marcaram o Brasil ao longo do século XX, certo? Porque a riqueza se concentrou no Centro-Sul, no eixo São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, em razão do sucesso da cafeicultura. Mas o sucesso da cafeicultura no século XIX se deveu ao poder da escravidão no setor cafeeiro, né? E a gente pode dizer o seguinte, olha, o fato de São Paulo ser o estado mais poderoso economicamente na federação, quando vem a República, se deve, em grande parte, né, aos fundamentos escravistas da cafeicultura ao longo do século XIX. Né? Evidentemente, o crescimento econômico que o Brasil tem ao longo do século XX se deve, entre outras coisas, pela abolição da escravidão. Né? Então, a escravidão, isso é um ponto importante também a registrar. A escravidão, ela é muito rentável, ou vou reformular, ela é racional do ponto de vista microeconômico. Não é racional para o escravo, evidentemente, mas para quem é o capitalista que está investindo na escravidão, você ganha muito dinheiro com a escravidão no plano microeconômico, no plano da empresa. Mas a escravidão não é racional do ponto de vista macroeconômico. Uma economia fundada na escravidão não consegue crescer como uma economia fundada em trabalho livre. Tá? Essa é uma distinção importante a ressaltar. A diferença entre a microeconomia da escravidão e a macroeconomia da escravidão. A aposta que teve com o fim da escravidão no Brasil foi o encilhamento, né? Você teve um ensaio aí de tentativa de industrialização, diversificação de pauta, assim por diante, que não foi adiante, né? Então, é claro que dá para falar, poxa, você não pode projetar para o encilhamento, né, um projeto desenvolvimentista, né, de forma alguma. Mas há, no final do século XIX, né, múltiplas leituras que são feitas por múltiplos agentes, né, que, em primeiro lugar, era imprescindível quebrar com o domínio do latifúndio. Então, uma vertente do abolicionismo, né, tinha projeto de reforma agrária, sabendo que, poxa, a reforma agrária é uma condição inescapável para o Brasil entrar, né, para ter crescimento econômico ao longo do século XX. Isso foi deixado de lado, evidentemente, como todos nós sabemos, né. Mas, por outro lado, assim, uma coisa que está colocada, né, é que pelos efeitos de encadeamento,
ou seja, encadeamento para frente e para trás da produção da mercadoria café, e quando há, né, o fim da escravidão, aí é a prova máxima daquilo que eu estava acabando de dizer para vocês sobre a diferença entre microeconomia e macroeconomia da escravidão, né? O que vai acontecer ao longo da Primeira República? Os efeitos de encadeamento de uma economia cafeira que havia sido montada para a escravidão, né, mas que passou a empregar com o fim da escravidão, com a crise da escravidão, né, trabalho livre, né, esses efeitos de encadeamento produziram concretamente o primeiro salto industrial brasileiro na virada do 19 para o 20. E onde se concentrou esse salto industrial? Esse salto industrial se concentrou exatamente nas regiões cafeeiras, ou seja, no município do Rio de Janeiro, tá certo? Na região da Zona da Mata Mineira, em Juiz de Fora, e aqui na cidade de São Paulo, que era o grande ponto de entroncamento ferroviário das zonas cafeeiras do interior, né? Então eu diria isso, ou seja, mas não houve uma aposta, ou seja, não foi um projeto claro, consciente de industrialização, né, promovido pelos setores cafeeiros. Foi algo que quase que não brotou naturalmente, mas surgiu das próprias condições de operação, naquelas condições econômicas, financeiras específicas, né, da passagem para a Primeira República, né? E projeto assim efetivo de diversificação econômica vem apenas com pós anos 30, né? Mas, de novo, sem resolver o grande problema do legado da escravidão, que foi a questão da terra, né? E que até hoje não foi resolvido no Brasil. O auge da cafeicultura em relação ao poder é com a Primeira República, certo? E aí é nesse momento que você tem, poxa, para valer mesmo, né? Não é para valer mesmo, mas assim, vamos dizer que, poxa, os cafeicultores foram decisivos, os cafeicultores escravistas foram decisivos para o regresso conservador depois de 1837, mas eles não o fizeram sozinhos, eles fizeram uma aliança de classe aí que envolvia também setores que não eram cafeeiros, lá nos anos de 1830, né? Mas pela natureza do que foi o golpe da República, né? Nessa aliança entre republicanos paulistas e militares, né? E depois os republicanos paulistas tomando de assalto o poder federal no finalzinho da década de 1890, né? Aí você tem um domínio sobre a pauta de exportações fundada na economia cafeira que não houve ao longo do Império. É engraçado isso, né? Porque a pauta de exportações do Brasil se afunilou mais ainda no início da República, né? Com borracha e café, né? Mas olha só, Caetano, eu vou dar um salto aí. Cafeicultura foi crucial para a balança de pagamentos do Brasil até o regime militar. Se a gente pega o que é o problema da política econômica aí, final dos anos 50, começo dos anos 60, todas as divisas que o Brasil necessitava para a importação de maquinário na década de 1960 dependia da exportação de café, tá certo? Então, assim, a gente pode dizer que, poxa, isso que começa lá no começo do século XIX com escravidão se prolonga ao longo do século XX e só vai acabar mesmo para valer durante aquela industrialização aceleradíssima do regime militar, tá? Né? Vou fazer um exercício de especulação, porque até agora eu não sistematizei isso, não. Tá? Tem, por exemplo, uma primeira geração, né? Primeiro grupo de cafeicultores escravistas barra pesadas, que é a turma do Vale do Paraíba, certo? Você teve aí, cálculo, umas 3 gerações, né? Dos caras que fundaram, né? Dos avós, dos seus filhos, dos seus netos. Os netos pegaram a crise da escravidão, né? E aí, assim, estou simplificando brutalmente, tá, Caetano? Mas a partir dos elementos que eu tenho aqui, porque acho que ninguém estudou para valer mesmo esses elementos, essa trajetória geracional. Mas eu diria o seguinte, né? Houve na crise da escravidão, para quem era escravista histórico do Vale do Paraíba, ou seja, tinha avós escravistas, né? Quando veio a abolição, havia 3 caminhos. O Vale do Paraíba foi devastado ambientalmente por esses cafeicultores. Um caminho é o caminho da migração. Então, você tem uma grande migração de filhos de fazendeiros escravistas ao longo das décadas de 1860, mas sobretudo 70 e 80, para as novas fronteiras escravistas. O que quer dizer isso? Né? Isso não foi estudado ainda por ninguém com muito cuidado. Né? Gente que sai do Vale do Paraíba e vai para o oeste de São Paulo, por exemplo. Tá? Então, você vai pegar, sei lá, a região de Ribeirão Preto, essa região aí, tem um monte de família ali que veio do Vale do Paraíba. O exemplo mais famoso é a família Dumont, do Santos Dumont, tá certo? Eram cafeicultores escravistas do sul de Minas, a bacia do Paraíba, que foram bater em Ribeirão Preto. Ou então, sul do Espírito Santo. Essa é uma saída. Segunda saída é daqueles que ficaram no Vale do Paraíba e quebraram com a abolição, sem indenização, tudo bem? E viram todas as suas fazendas
arrebentadas serem adquiridas por migrantes, né, criadores de gado de Minas Gerais, certo? E aí uma terceira saída é a seguinte: quando se monta a República, né, a República começa a montar um aparato de Estado de relações internacionais, né, de juízes, de burocracia. E onde que essa burocracia, em grande parte, é recrutada? Com filhos dos ex-senhores de escravos que quebraram em 88. Então você tem essas três saídas aí, certo? Bom, mas aí surgiu na virada do século XIX para o século XX uma nova classe de fazendeiros cafeicultores do oeste de São Paulo, que foram escravistas até o 12 de maio de 1888. Todos eles, né, depois se apresentaram como abolicionistas do dia 14 de maio de 88, certo? E que foi o grupo dirigente do PRP, né, ao longo do século, da virada do século XIX para o século XX. Esses caras, não todos eles, evidentemente, né, quebraram na crise de 1930. Então, tem uma outra quebra aí de grupo dirigente. Só que o que acontece? Ninguém estudou isso no Brasil ainda, né? Essas famílias escravistas do século XIX vão mantendo, tá certo, o seu poder por meio de casamento. Então, aquela geração que está quebrando está se casando com a geração econômica que está ascendendo. E por meio desses casamentos, você porta capital simbólico, capital social, capital cultural, esses grupos dirigentes vão se mantendo e vão se realimentando com a chegada de imigrantes que vão prosperando na indústria, no comércio, assim por diante. E o mecanismo-chave de reprodução do capital é casamento, ou seja, é assim que você mantém. Por isso que a herança é a chave do capitalismo, né, gente? Você deixa herança para os seus filhos e você, pô, não tem nada de meritocracia que está colocado aí. Então, aqui deu uma extrapolada, tá, Caetano? Mas, assim, acho que essa é uma agenda que ainda tem que ser tocada adiante, né? Como é que os grupos dirigentes do Brasil do século XXI, por suas relações familiares, descendem todos eles de grandes escravistas do século XIX, tá? Duas coisas aqui. Primeiro é a seguinte, né? Acumulação primitiva. Esse é um conceito, como vocês sabem, que vem aí do Marx, né? Que foi muito empregado pela historiografia brasileira. Eu, inclusive, assim, poxa, no último livro, não sei se vocês tiveram oportunidade de ver, né? Mas o penúltimo livro que eu escrevi, na verdade, que saiu ano passado, se chama Os Tempos Plurais da Escravidão no Brasil, né, Ensaios de História e Historiografia, tem um quarto capítulo lá que eu escrevi com o professor Leonardo Marques, da Federal Fluminense, né, no qual a gente se vale dessa categoria de acumulação primitiva do Marx, né, para tratar justamente do Brasil na acumulação mundial, ou seja, pegando o ouro e o café. Mas tem a acumulação primitiva no título, só que o nosso texto é um texto feito para criticar a própria noção de acumulação primitiva, se valendo do próprio Marx, né? E nesse sentido, aí putz, é uma discussão teórica muito longa, né? Mas o conceito de acumulação primitiva, como a ideia de que isso traduz uma determinada etapa do capitalismo, não funciona do nosso ponto de vista. O que você tem de saída já é um padrão capitalista de acumulação que é reiterativo, que se reproduz no tempo e que vai sobrepondo diferentes tempos históricos. É uma discussão teórica longa que está colocada em torno disso, né? Mas onde que eu quero chegar, né? Ao examinar a escravidão brasileira, grande parte da historiografia nacional, né, considerou a escravidão colonial, por exemplo, e aqui eu estou falando de Fernando Novaes, de Ciro Flamarion Santana Cardoso, de Jacal Gorender, que tem muitas diferenças teóricas entre si, mas havia um ponto comum, né? O ponto comum deles era o seguinte: olha, o verdadeiro capitalismo só surge na virada do século XVIII para o século XIX, com a Revolução Industrial, com a generalização da forma de trabalho assalariado. O Brasil foi importante para gerar a revolução, como outros poderes escravistas, né? Brasil colonial, para dar origem à Revolução Industrial, e quando ela vinga, tá certo? A Revolução Industrial exige, no seu longo prazo, né, o fim da escravidão. Essa perspectiva com a qual a gente trabalha argumenta, seguindo pelo contrário, né, economistas e sociólogos como Antônio Barros de Castro, Maria Silvia Carvalho Franco, né, essa outra perspectiva que o pessoal que trabalha com a escravidão esposa, né, é de que, pelo contrário, desde o início o Brasil esteve ligado ao capitalismo mundial, só que esse capitalismo ele mudou ao longo do tempo. Ele é um capitalismo histórico, então o capitalismo do século XVI não é o mesmo capitalismo do século XIX, há mudanças de fundo aí, né, na forma do funcionamento
como uma relação global, e a escravidão também é histórica, ela vai mudando ao longo do tempo, né? Daí que o título do livro lá que eu organizei com o Ricardo Salles é isso, escravidão e capitalismo histórico, ou então escravidão histórica e capitalismo histórico, sabe? O capitalismo tem uma história na longa duração, a escravidão também tem, as relações entre capitalismo e escravidão são históricas. Tudo isso para dizer, tá certo, que o pessoal que opera com a noção de escravidão não opera com a noção de acumulação primitiva do capital, ou acumulação primitiva como alguns marxistas trabalham, porque a acumulação é sempre capitalista desde a constituição da economia mundo europeia como economia mundo capitalista lá no longo século XVI. Tudo bem? Então, assim que eu responderia essa questão aqui, né? E em relação a fatores contingentes externos e externos do Brasil, que no que se refere a processos particulares da segunda escravidão, a perspectiva da segunda escravidão, ela chama justamente a atenção para os mútuos condicionamentos entre forças locais e forças globais, tá? Mais do que um rótulo para descrever o que foi a escravidão ao longo do século XIX, é uma chave metodológica, e eu tenho que falar bastante sobre método para deixar isso claro, né? Mas é uma chave metodológica justamente para você observar como é que processos globais criam as condições de possibilidade para processos locais e como processos locais transformam os processos globais. Ou seja, a questão-chave que está colocada aqui é observar como o globo, o total, forma parte, o todo forma parte, e reversivelmente como a parte forma o todo. Tá? São duas questões que pegam questões mais de fundo teórico, nisso que vocês formularam. Tá? Eu não sei se eu fui suficientemente claro, pelo menos no anúncio do que eu teria a dizer sobre isso. Olha só, a escravidão é uma relação, como eu estava falando há pouco para vocês, que é milenar, certo? E em algumas sociedades escravistas, o escravo é verdadeiramente o escravo, a escrava, o ventre da escrava, né? É verdadeiramente capital, tá? Então, para ser concreto aqui, escravo funciona como capital, escrava funciona como capital no mundo romano, na economia romana clássica, do Império Romano. Você tem uma série de capitalistas no mundo romano, gente que ganha dinheiro com comércio a longa distância, emprestando, tendo função bancária, especulando, né? Então, você tem capital, você tem escravo como capital, você tem capitalistas no mundo romano. Mas aí vem a questão, a economia romana era uma economia capitalista? Não. Você pode ter capital, você pode ter capitalista, agente econômico capitalista, numa dada realidade histórica, mas aquela realidade histórica não é capitalista, não é um sistema capitalista. Isso para dizer o seguinte, a escravidão, como uma relação de poder humana, ela é muito maleável. Ela pode estar presente em múltiplas formações sociais distintas, em múltiplas realidades distintas. Pois bem, aí vem uma questão teórica, né? Então, quando surge o capitalismo, o que marca o capitalismo? Aqui eu fecho a questão com a perspectiva do sistema mundo, né? Capitalismo é aquele sistema histórico no qual a sua lógica de reprodução, como um sistema histórico, né, é ditada pela busca incessante da acumulação de capital. Ou seja, só naquele momento em que todas as relações sociais passam a ser mediadas, né, por uma lógica que busca a valorização permanente do valor, ou seja, a acumulação indefinida de capital, é que você pode falar que você tem um sistema capitalista, uma realidade histórica capitalista. Quando surge isso? Aí tem divergências. Pô, tem alguns que falam que só na virada do 18 para o 19, outros que falam que é no 16. Outros, como Brodel, por exemplo, falam que é lá no norte da Itália no século XII. Eu fecho com Brodel. Ou seja, acho que é realmente quando surge a economia mundo europeia, articulando sul e norte da Europa, né, com comando das cidades italianas no século XII, é que você pode falar, essa economia mundo europeia que surgiu no século XII é uma economia mundo capitalista, que não pega o mundo todo, é só a Europa, mas ela já tem uma lógica capitalista. E é dessa lógica, que nasce lá no século XVIII, que você vai se expandir e vai chegar à conquista da América. Mas aí entra a escravidão. A escravidão existia antes disso daí, certo? A economia mundo europeia, como uma economia mundo capitalista, mobilizará a escravidão, que vinha do mundo romano, como uma ferramenta, como um instrumento crucial de exploração dos trópicos, exploração da América, do espaço por excelência que a economia mundo capitalista europeia conquistou no século XVI. E aí a escravidão muda de sentido. A escravidão, escravo como capital, mobilizado por capitalistas, entra dentro de uma lógica
global, que é uma lógica da busca incessante da acumulação de capital. Aí você tem uma escravidão que já está operando no jogo do capitalismo. No entanto, veja, a escravidão precedeu esse sistema histórico capitalista e passou a fazer parte da reprodução do sistema histórico capitalista a partir do século XVI. Só que esse sistema histórico capitalista que surge a partir do século XII, né, mas que leva à colonização da América no século XVI, muda também. Então, uma coisa é o capitalismo pré-industrial, outra coisa é o capitalismo pós-industrial. E outras duas coisas diferentes são o capitalismo da primeira revolução industrial, das fábricas de algodão, assim por diante, e o capitalismo da segunda revolução industrial. Qual que é o capitalismo da segunda revolução industrial? Da generalização dos combustíveis fósseis como força motriz, né, de processos produtivos, mas sobretudo de transporte, mas é também a revolução química, tá certo? A revolução, da eletricidade, que são todos aqueles processos do final do século XIX, tá? Aí eu tenho um argumento que é o seguinte, com outros colegas. A crise da segunda escravidão, ela está relacionada ao arranque da segunda revolução industrial. E a natureza da transformação que foi produzida na economia mundial ao longo do século XIX, transformação geopolítica da economia mundial com a hegemonia britânica. E, fundamentalmente, o ponto que eu quero colocar aqui, para terminar, é o seguinte, né? Seria possível, evidentemente, manter a escravidão no século XX, mas a escravidão não teria como garantir ser uma peça, como ela foi anteriormente, de expansão do capitalismo ao longo do século XX. Seria impossível pelas relações sociais de força entre trabalhadores e capitalistas, né? E pela própria natureza do que foi a segunda revolução industrial. Ou seja, estou querendo dizer para vocês que, né, no momento específico do capitalismo histórico, que é a segunda revolução industrial, a segunda revolução industrial trouxe uma crise profunda para a escravidão nas Américas. E é nesse enquadramento que a gente tem que entender a crise da escravidão brasileira no final do século XIX. Florestan Fernandes, esse ensaio dele, aquele ensaio sobre a sociedade escravista do Brasil, é um primor aquele texto, um texto difícil pra caramba, né, de ler, inclusive, assim, fazendo um exercício de história. Foi o primeiro texto que eu li quando entrei na faculdade, em 1990, né. Foi o primeiro texto que eu li. Eu tinha 17 anos, tinha acabado de entrar, passando no vestibular, mas não entendi porcaria nenhuma do que o Florestan Fernandes estava querendo dizer, né. E fui relendo esse texto várias outras vezes ao longo da minha trajetória como estudante de história, depois, né, historiador profissional e assim por diante. E, assim, cada releitura, poxa, dá para ver coisas novas ali que eu não tinha pego na primeira vez, né. O que é muito, muito poderoso nesse texto do Florestan é que o Florestan trata, do ponto de vista da sociologia histórica, da história da escravidão no Brasil. Ou seja, ele consegue pegar a historicidade da escravidão no Brasil, argumentando, sobretudo, uma profunda mudança que aconteceu na passagem da escravidão colonial para a escravidão nacional. Então, mesmo que o Florestan não tenha operado com o conceito de segunda escravidão, a ideia, o insight básico, que é a escravidão tem história, ela muda ao longo do tempo, e há uma diferença brutal entre que a escravidão no período colonial brasileiro, escravidão no período nacional do Império, está aqui no Florestan, tá? Então, poxa, é por isso que, não por isso, mas é um ensaio obrigatório porque ele confere história à escravidão brasileira, né? E para registro historiográfico, pessoal, uma coisa que é importante dizer para vocês, viu? Eu quero deixar isso registrado, né? Grande parte da historiografia da escravidão brasileira se renovou ao longo dos anos 80 e 90, abandonando a ideia de escravidão como um sistema e estudando a escravidão a partir das relações imediatas entre escravizados e senhores, tomando a subjetividade escrava como a plataforma-chave de observação do passado escravista brasileiro, tá? Então, eu estou falando, inclusive, de historiadores que vocês vão entrevistar, já que não entrevistaram, né, nessa sequência que vocês estão fazendo. Isso fez parte do movimento de inovação historiográfica aí ao longo dos anos 80 e 90. Mas nesse movimento, o tipo de sociologia, de ciência social que o Florestan fazia, junto com outros colegas, foi visto como um negativo historiográfico a ser suplantado. Não é por acaso que muitos dos historiadores e historiadoras que escreveram sobre escravidão nos anos 80 e 90 criticavam duramente Florestan Fernandes. Com críticas que, algumas delas eram muito pertinentes, outras eram inapropriadas do meu ponto de vista, né? Mas o ponto-chave que está colocado aqui e aí
a divergência teórica de fundo, que vocês colocaram o Florestan na jogada, é que o Florestan pensava de forma sistêmica. O que quer dizer isso? Ele pensava a relação senhor-escravo não como uma relação imediata entre dois polos, mas como uma relação estruturada que se reproduz ao longo do tempo. E quando eu digo relação estruturada, a palavra que está na base disso é a palavra de estrutura, ou seja, uma relação que tem elementos de longa duração, né, que não são determinados simplesmente pela relação imediata, no tempo curto, entre escravizados e senhores. Tá? Eu estou falando isso por uma razão política direta. Né? O tipo de estudo que o Florestan Fernandes fez e outros colegas fizeram também, com essa mesma cabeça que ele tinha, né, de pensamento sistêmico e estrutural, permite a gente ter ferramentas para compreender a natureza do racismo estrutural no Brasil. Olha só, quando a gente fala de racismo estrutural, o que é uma estrutura? Uma estrutura é um elemento de longa duração. Quando a gente fala de racismo estrutural, é um racismo que nasce na escravidão, não é o mesmo da escravidão, mas se prolonga para além da escravidão e, portanto, é estrutural por quê? Porque ele se reitera no tempo, certo? A historiografia que criticou o Florestan e outros sociólogos, historiadores que tinham esse pensamento estrutural, né, tem poucas ferramentas, do meu ponto de vista, para dar conta do que a gente está explicitamente enfrentando agora, que é o problema do racismo estrutural, porque não se pensa em termos de estrutura. Veja a importância política de a gente operar com essa noção de estrutura. É isso que eu estou querendo falar para vocês. Tudo bem? E assim, e o Florestan, essa geração anterior, tinha esse pensamento estrutural. Né? Então, é assim que eu enfrentaria essa questão que vocês colocaram a respeito do Florestan. Ainda em relação à plantation, que está colocado aí. Bom, esse conceito é uma palavra feia que é em inglês, seria legal se a gente pudesse abrasileirar. O Jacob Gorender tentou fazer isso ao usar um conceito, que é o conceito de plantagem, né? Inclusive está dicionarizado, mas é feio, é um conceito também que não funciona. O conceito de plantation foi abrasileirado pelo Caio Prado Júnior, quando o Caio Prado Júnior falou da grande lavoura, monocultora e exportadora, é da plantation que ele está falando, né? Mas como é um conceito que foi cunhado nas ciências sociais ao longo do século XX, cunhado em inglês, às vezes é preferível manter, né, o conceito em inglês, para justamente a gente evitar um pouco aí dos problemas que estão colocados em tradução. Mas é o que o Caio Prado estava falando, é o que o Gorenda estava falando, assim por diante, né? Bom, e aí, assim, quando se colocava, né, a grande propriedade monocultora escravista no cerne da equação para examinar a trajetória econômica brasileira, né, isso vem lá do pessoal dos anos 30, assim por diante, né, o ponto que estava colocado aí era observar a economia brasileira sendo permanentemente formada pelas relações com o mercado mundial, tá? Como vocês também sabem, a partir dos anos 70 e 80, houve uma ampla revisão historiográfica para dizer que, poxa, a economia brasileira não era simplesmente, a economia escravista brasileira, não era simplesmente uma economia meramente exportadora, havia um enorme setor de produção para o mercado interno, né, em pequenas propriedades, em pequenas posses de escravos, assim por diante, e aí chegou num ponto de dizer o seguinte, olha, a escravidão brasileira não foi uma escravidão de plantation. Eu concordo com essa avaliação, ou seja, numericamente as plantations não dominaram no Brasil. Mas o que a gente tem que observar? Em alguns momentos, as plantations foram determinantes para as vinculações, os efeitos de encadeamento da escravidão brasileira, em outros não, mas tendencialmente o setor externo foi o que puxou a escravidão brasileira. Tá? Então é nesse sentido, enfim, que eu, junto com outros colegas, né, a gente tenta pegar esses dois movimentos da historiografia, o movimento mais antigo, né, o movimento renovador, mas fazer uma síntese tentando verificar o Brasil como um mosaico de formas escravistas de produção, nas quais, no entanto, né, o setor mais dinâmico, o setor que puxa a escravidão, é o setor ligado ao mercado mundial. Tá? E isso a gente vai observar com açúcar, com ouro, com algodão, tá certo? Com tabaco e com café. Né? Há todo um mosaico de formas de produção que não são ditadas exclusivamente pelo setor externo, mas é o setor externo que puxa o conjunto da economia escravista. Tá? Por fim, a segunda parte, por que compreender o fim da escravidão baseando-se nesse... Então, né? Ao invés de ter os marcos políticos, como os marcos, ou seja, marcos de atos do Estado, né? Como marcos para compreender a dinâmica da escravidão
ao longo desse período, é sempre importante chamar atenção para as relações entre o que está se passando localmente e o que está se passando na arena da economia mundial, fazer essa mediação aí. O grande barato da perspectiva da segunda escravidão, né, é que é uma perspectiva, não é uma teoria, ou seja, uma forma de ver, né, não é nem o que está contido na segunda parte, ou seja, segunda escravidão, mas é o ponto-chave que levou o Thomas a elaborar a própria categoria de segunda escravidão, que é a perspectiva de análise do sistema mundial. Isso que, do meu ponto de vista, é a força dessa perspectiva. Ou seja, você ter um instrumento teórico e também metodológico para examinar a história das relações entre parte toda do sistema mundial do século XVI até século XIX. Tá? Olha só, uma coisa que eu acho que é importante ressaltar, viu, gente? É que, no fim das contas, né, o que acabou com a escravidão foi a ação dos escravizados, né? Então, poxa, pode parecer uma contradição que eu estava falando anteriormente, né? Você tinha uma dinâmica da escravidão no Brasil até 1850, na qual, né, há várias revoltas escravas, mas não a possibilidade, do meu ponto de vista, né, dessas revoltas terem impacto na macropolítica brasileira. E agora eu estou falando que, poxa, concordando com a historiografia corrente, né, de que foram os escravizados pela ação coletiva de resistência que, em aliança com os abolicionistas, acabaram com a escravidão. Mas aí o ponto que está colocado, né, é que as condições para a luta escrava se modificaram ao longo do século XIX. E, depois da aprovação da Lei do Ventre Livre, do isolamento internacional do Brasil e dessa mudança sistêmica da escravidão brasileira na sua forma de segurança, de reprodução, assim por diante, tornou-se possível ao escravizado uma ação coletiva para acabar com a escravidão. Tá? Então, o ponto que eu estou ressaltando aqui, né, é que é pela própria dinâmica, né, de funcionamento da escravidão nas fazendas cafeeiras ao longo do século XIX, né, criaram-se novas condições por uma revolta escrava em larga escala dar certo, ou múltiplas revoltas em larga escala convergirem para um ponto que era o ponto da abolição da escravidão. Né? Mas sem essas transformações de fundo, isso não aconteceria. Né? Para dar certo a revolta das senzalas no final da década de 1880, você teve que ter uma concentração da escravidão no Centro-Sul, né? Um desbalanço demográfico entre as várias regiões brasileiras, né? Uma intensificação do trabalho que acontece com a diminuição do estoque geral de trabalhadores escravizados. Ou seja, teve que ter uma série de condições, de mudança das condições estruturais para a ação individual funcionar. Assim que eu enfrentaria essa questão, tá, gente? De tudo que eu falei, o ponto teórico que está colocado é o seguinte: é compreender a história não como o reino da liberdade, mas como reino da necessidade. O que quer dizer isso? E aí é um argumento teórico. Nós, seres humanos sociais, fazemos a história, somos nós que produzimos a história, só que a gente nunca faz a história do jeito que a gente quer. Uma coisa é o que a gente pensa, outra coisa é o que a gente faz, e outra coisa é o que acontece do que a gente faz a partir do que a gente pensa. E a gente sempre faz isso dentro do quê? Né? Dentro de condições históricas. Isso aí é o seguinte, né? O que a gente acha que a gente está fazendo para a história não vai resultar no que a história é efetivamente, ou que acontece efetivamente. Tudo bem? Então, vamos lá. A nossa ação é a ação da liberdade. Nós, seres humanos, que em cada ato nosso, nós estamos exercendo nossa liberdade de julgamento, como seres sociais conscientes. Tudo bem? Só que o que a gente faz como ser individual e coletivo consciente sempre acontece em um campo ultra estruturado, ultra determinado, de saída já. Determina o limite do que é possível acontecer. É isso que eu estou chamando de necessidade. Sim. Certo? Então, isso que é dialética necessidade e liberdade. Né? Então, assim, quem acabou com a escravidão foram os escravizados. Mas só foi possível os escravizados acabarem com a escravidão em 88 porque tinha uma série de mudanças estruturais que tornaram possível os escravos acabarem com a escravidão. E os escravos acabaram com a escravidão não desde que eles queriam. Ou que os abolicionistas queriam. Sim. Tá certo? E, assim, isso é um ponto importante porque é um ponto teórico. Né? Grande parte da historiografia
da história que se consolidou como historiografia hegemônica no Brasil, não apenas no Brasil, mas fora do Brasil também, né? A partir dos anos 70, 80 e 90, transformou a história no reino da liberdade e não no reino da necessidade. É como se os sujeitos do passado pudessem fazer o que bem entendessem. E não é assim. Não é assim no passado nem no presente. E dizer que assim era no passado é cair numa ilusão, criar uma ilusão, tá certo? Do que é história e que se desdobra no próprio presente. Tudo bem? Então tem uma questão teórica e política aí também, tá? Contem comigo aí se for necessário, tá, gente? Tchau.